Live exclusiva do canal de YouTube. Na última live do mês de fevereiro, eu fiquei uma semana dodói e tive que cancelar a última live. E aí esse dia de hoje, dia 15 de março de 2024, nós vamos fazer a live de temperamento. Qual é seu temperamento? Nós vamos fazer essa live com tempo bem estendido para compensar essa live de fevereiro. Então, a live de fevereiro que eu faltei, porque sempre é 1h e 45 minutos, 1h e 30 de apresentação, 15 minutos eu respondendo pergunta. Então, eu dividi 1h e 45 hoje e na sexta-feira que vem, que é a live exclusiva de membros. E como vocês sabem, nós estamos esperando as pessoas chegarem. Oi, Ludmila, minha querida aspirante psicanálise da turma que começou em outubro de 2024. Como vocês sabem, esse ano de 2024, que começou em outubro de 2023, Ludmila começou. Nós vamos ter o congresso em novembro, aqui em Vitória do Espírito Santo, o primeiro congresso de psicanálise aqui em Vitória do Espírito Santo. O saber da psicanálise, passeando com as neurociências, destruindo essas mentiras da física quântica, explicando o que é o tripé psicanalítico, explicando como se constitui um psicanalista, explicando o que não é psicanálise, que muitas pessoas misturam a psicanálise com várias coisas. A psicanálise ela não é regida pelo conselho, nem pelo sindicato. A psicanálise não tem registro. A psicanálise é uma ética. Você não precisa ter um diploma para ser aspirante, para ser um psicanalista. Você precisa ter o tripé. A teoria, você tem que estudar a teoria, começar e nunca mais parar. Você tem que estar em análise e você tem que ser o paciente piloto supervisionado por um psicanalista mais experiente. Temos em agosto de 2024 o percurso do ano de 2024. Temos agora em março começando o mini curso de uma especialização que eu tenho que chama Formação da Terapia Sistêmica Familiar, que não tem nada a ver com constelação familiar. A constelação familiar não tem nada a ver com a terapia do sistema familiar. Então vai ser agora, vai começar na última quinta-feira de março, é uma quinta-feira por mês. São 4 encontros, onde você vai aprender a dinâmica da terapia familiar, você vai aprender as fases psicossexuais, uma introdução, é óbvio, né? Você vai aprender sobre a transgeracionalidade, você vai aprender sobre os ecos do passado, você vai aprender sobre a epigenética, tudo é uma introdução, que é um mini curso. Então, vocês aqui do Instagram, vocês estão tendo uma palhinha da live exclusiva de membros, a primeira do mês de março. E nós vamos falar sobre essa coisa fantástica que é o temperamento que nasce com a gente. É esse hormônio que está dentro da gente. Ele nasce, mas aproveitando o saber da epigenética, o que nasce com a gente lá do DNA é muito pouco em função do fenótipo. Então o genótipo, ele é muito pouco em função do meio, de como você se constitui, de como você é criado. Então o temperamento ele é inato, ele nasce com a gente, mas 70% dele, ele pode ser modificado em função de como você está se constituindo. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha netinha. Ela é sanguínea, totalmente sanguínea. Quando ela fica comigo, ela tá dormindo. De repente ela acorda, se localiza onde tá e já ri. O sanguíneo é esse ser humano super bem-humorado, é esse ser humano e é escandaloso. O sanguíneo é escandaloso, barulhento, ele é aquela pessoa que faz aquele barulho. Então eu vejo que a minha netinha, ela nasceu no genótipo dela, no gene dela, no cromossomo dela, tem a constituição daquilo que vem na base genética. Mas a forma como ela está sendo criada, Camila é uma mãe fantástica. Eu fico impresso cada videozinho que ela posta, cada coisa que eu vejo, assim, me encanta como que Camila é essa menina, que é a menina que tem um amor incondicional desenvolvido. E eu gostaria que vocês soubessem que não são todas mães que têm um amor incondicional. Eu gostaria que vocês soubessem que o amor incondicional é uma decisão. Não existe instinto maternal. Por isso que muitas pessoas jogam seus filhos fora, dão para adoção e fazem milhões de coisas. Então é uma atitude que você aprende. Então a função materna que pode ser desenvolvida pela mãe ou pelo pai é aquela
que não é instinto. Não existe instinto maternal. E pode o pai ter o mesmo sentimento, ou a função paterna, o mesmo sentimento que uma mãe tem. Então, a gente tem que... Esse saber, quem esclareceu da psicanálise foi o Lacan. O Lacan que esclareceu isso. Então, vamos começar a nossa live. Lembrando, mini curso agora em março, abril, maio e junho. Percurso em psicanálise em agosto de 24. Lembrando que nós temos aulas gravadas agora também para você comprar de 1 hora e 15 minutos. O congresso tem vagas limitadas. Nós vamos limitar as vagas porque o espaço não cabe tantas pessoas. É um congresso que vai vir palestrante do Brasil todo. Já fechamos com vários palestrantes. Já fechamos com a doutora em neurociência, que ela vai explicar por que a psicanálise e a neurociência passeia. Um psicanalista de São Paulo que vai também explicar isso. Temos um psicanalista que vai falar do tripé analítico e a constituição da psicanálise. Estamos negociando uma moça do Rio Grande do Sul, que ela vai explicar sobre o charlatanismo da física quântica, as mentiras da física quântica, para a gente entender, porque hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas usando a física quântica para dar aquele salto quântico para garantir uma mentira. Então, bora! Então vamos explicar, nós estamos no primeiro slide que tem 79 apresentações. Para vocês aqui do canal de YouTube, vocês receberam esse material. Hoje até meu filho falou assim, nossa mãe, você mandou muito material. Eu falei, lógico, Lorenzo, nós temos que agora compensar aquela semana que eu passei mal. Eu fiquei uma semana de cama, gente, e eu não sou de adoecer, mas aí tá tudo certo, minha saúde tá ótima, não tive nenhuma infecção, o corpo reagiu porque eu tive uma atitude de entender de onde estava vindo essa doença. A doença sempre nasce no emocional para depois ela desencadear no corpo. Vocês têm que aprender isso. E aí, olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês a primeira apresentação, mostrar aqui o pessoal do Instagram, né, que vocês do YouTube, a primeira apresentação que vocês receberam. Vamos começar então, vamos começar a nossa live exclusiva de membro. Para vocês aqui do Instagram, é só um pedacinho, porque eles são membros exclusivos do YouTube e eles pagam para ser membro exclusivo do YouTube. Aproveita e se torna membro exclusivo do YouTube, corre lá no YouTube, e lá no YouTube, é tudo direto no YouTube. Então, autoconhecimento. Muitas teorias têm se sucedido, muitas vezes, uma completando a outra, outras vezes eliminando crenças que não são verdadeiras. E a psicanálise é aquela que tem procurado estudar a emoção, o pensamento, o sentimento, o comportamento, as cognições, as percepções. A psicanálise é a única teoria que ela estuda o inconsciente humano. A psicologia analítica não é psicanálise. A psicologia analítica do Jung não é psicanálise. Ela é uma psicologia analítica, tanto que ela é respaldada pela psicologia. A psicanálise, ela não funciona atrelada à psicologia. A psicologia é registrada no Conselho Regional, no Conselho Federal de Psicologia, e você é regido pelo Conselho. A psicanálise não é regida por sindicato, por carteirinha. Ela tem lá no CBO a classificação como ocupação, mas não é aquela classificação que é o número do seu registro. Não adianta você estar estudando na escola e eles te enganando que você tem um registro para ser psicanalista, porque não existe registro. A psicanálise não existe registro. Aqui no Brasil, em toda parte do mundo. Então a psicanálise é aquela que estudou as teorias freudianas, que Freud foi o precursor, e ele simplesmente fala o seguinte: não dê o seu inconsciente para qualquer pessoa analisar, porque se você dá o seu inconsciente para qualquer pessoa analisar, você pode ficar bagunçado. Cuidados com os charlatões que estão por aí, dando voo solo, acreditando que pode ser psicanalista sem ser supervisionado. O psicanálise funciona pelo tripé. E Lacan funciona pelos grupos que são os seminários, e a gente tem que entender isso. Então a psicanálise, ela tem buscado tentar entender esse passear da construção do sujeito. No compêndio 7 da Imago, a construção da personalidade da psicanálise, ela funciona pelas fases psicossexuais. Atrelando o Davi Moldavsky, esse saber do Davi Moldavsky, do meu doutorado lá na Argentina que eu faço, atrelando o Karl Arbram, que fala das fases psicossexuais. A gente tem um trauma inicial, depois do trauma inicial a gente tem a libido intrassomática, que é até 40 dias de vida. Na libido intrassomática,
Até você aprender a falar e colocar sua dor para fora, você não consegue transformar em palavras aquela sua dor original, aquele seu trauma. Então ele se transforma em símbolos. E nessa libido intrassomática, que é até 40 dias de vida, muitas vezes você fica fixada nela, e quando você cresce, você vai ter, tanto que a minha tese de doutorado é doenças autoimunes e a fixação na libido intrassomática. Você tem várias doenças autoimunes, você tem as doenças de pulmão, você tem as doenças de coração, fixação na libido intrassomática. Depois a gente tem a fase oral, que é oral primária e oral secundária. Aí você tem a fase oral primária e secundária, que é até 2 anos de idade. Depois você tem a fase anal primária e secundária. Depois você tem a fase genital, fálica e uretal. Depois você tem a fase da latência, para depois finalmente você entrar na fase genital propriamente dita, e aí o ser humano já constituiu a personalidade dele. Vocês que são membros do YouTube, vão colocando o nome de vocês, que hoje nós vamos sortear 4 livros. Semana que vem nós vamos sortear 4 livros, e em abril nós vamos sortear 4 livros. Pra gente, porque mês passado tinha que sortear os 3 livros e não foram sorteados. Então vai mandando o nome de vocês completo aqui no canal de YouTube, porque o Lorenzo, quando a gente encerrar essa live, ele vai fazer o sorteio de 4 livros, né, Lorenzo? De 4 livros. Manda, e não repete, por favor, o nome, tá? Quem já mandou, não manda de novo não, senão ele tem que cancelar. Então, a psicanálise, ela tem sido um auxílio para entender o que hoje é esse passear da genética, do genótipo com fenótipo que dá a epigenética. E a psicanálise aqui, nos compêndios do Freud, ele já falou da epigenética, é lógico, sem falar esse nome, epigenética. Epi é acima, o que está acima da genética. Porque hoje a gente sabe que o passear da epigenética, ele é um saber que veio ali dos anos 50 para cá, e o grande boom foi dos anos 90. O saber da epigenética é um saber que dos anos 50 ele começou a ser estudado, é uma ciência, e nos anos 90, com o projeto Genoma Humano, que foi o grande fiasco, foi o boom da epigenética, porque nos projetos Genoma Humano acreditou-se que ia descobrir a cura de todas as doenças, da diabetes, do câncer, de todas as doenças, e não se descobriu. E aí conseguiu-se perceber, através do saber da epigenética, que é uma ciência, que 70% o fenótipo é tão importante quanto o genótipo. Então, quando você vai no médico, dá uma palhinha do que vai ser o minicurso. Quando você vai no médico porque você está com uma grande neoplasia, um câncer, ele não chega para você e pergunta, você teve algum trauma na sua vida? Esse saber é muito do saber da psicanálise. Não é porque ele não quer perguntar, é porque ele não estuda, ele estuda só o físico, ele estuda o patológico, ele não estuda o psicológico, ele não estuda o psicopatológico. Então a gente tem que entender que nós somos a interação do corpo físico com o lado espiritual de quem tem fé e a nossa psique. A psique é uma palavra grega que é um tridente, que quer dizer mente, vontade, intelecto, razão, alma. E o estudo do temperamento, ele não está na parte física, nem nessa parte da metafísica. Quando você acredita, quando você tem uma religião católica, protestante, espírita, não importa que seja uma religião monoteísta, de um só Deus, ou politeísta, nós não estamos aqui para falar de religião. Então, a psicanálise, ela não se mistura com monoteísmo nem com politeísmo. A psicanálise, ela é o estudo exclusivamente do estudo da psique humana. E esse autoconhecimento, você vai ter que entender o que é psique, o que é alma. Alma é vontade, alma é emoção, alma é sentimento, alma é pensamento, alma é mente, mente é logos, né? A etimologia da palavra mentes, logos quer dizer mente, esse intelecto, essa razão. E com isso, nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar esse mês de março, mês de abril, nós vamos estudar o temperamento. Mas antes vamos dar uma palhinha, o que é personalidade, o que é caráter e o que é temperamento. Vamos imaginar uma árvore, o temperamento seria a raiz da árvore, o caráter seria o caule da árvore e a personalidade seria a copa da árvore. Então a personalidade, vamos começar pelo temperamento, que é a raiz. É o resultado do embaralhamento genético definido no momento da fecundação, portanto ele nasce com o sujeito, ele é inato no momento da fecundação e ele influencia
o seu pensamento, influencia o seu sentimento, influencia o seu comportamento, influencia as suas cognições, influencia a sua maneira de agir. O que é o caráter? Caráter é um conjunto de traços psicológicos e morais de uma pessoa, por isso precisa muito ser definido. À luz da psicanálise, ela explica que o caráter é o superego, e o seu caráter é o caráter dos seus pais ou de quem te criou. Então o caráter é aquilo que não existe ninguém sem caráter. Existem pessoas que têm mau caráter e bom caráter. Não existe ninguém sem caráter. E a personalidade é a parte visível, é a parte onde tem a manifestação do seu comportamento, é a parte onde você tem o comportamento mais o caráter. Então a personalidade, ela é responsável pela nossa maneira de ser, a forma de nos ajustarmos ao ambiente. E a palavra persona, igual vocês estão vendo aí no slide 35, a palavra persona quer dizer máscara, máscara lá daquelas peças gregas antigas. Então são todas as características físicas, mentais, das suas formas de seguir a Deus ou não Deus, ou ser ateu, sociais, emocionais, que formam o indivíduo. Então a personalidade, ela é biológica, social, antropológica, ambiental. Então é biopsicossocial, antropológica. E os fatores da personalidade, eles são o que vem na carga genética, a hereditariedade, como isso se desenvolve quando você nasce, que são os fatores internos, e os fatores externos, que são o ambiente que você nasce, a nutrição, a radiação, todas as influências do fenótipo. E ela é construída, segundo saberes da psicanálise, ela é construída até 7, 8 anos de idade, quando você declina do complexo de Édipo, porque você introjeta o superego. Quando você introjeta o superego, você introjetou a sua personalidade à luz da psicanálise. E são as nossas características biopsicossociais, antropológicas, culturais, de quem nós somos. Caráter é um conjunto de valores de um indivíduo, é uma concepção extremamente voltada para a moralidade e para a ética. Cuidado, não existe ninguém sem caráter, só existe gente mau caráter. Então, e temperamento, ele é aquele que precisa ser maduro, porque todo temperamento, eu me baseei nesses 2 livros para fazer essa live, eu me baseei nesses 2 livros. Se vocês são aqui do Instagram e não querem ser membro exclusivo do YouTube, compra os livros, pelo menos você vai ter um balizamento. E aí você pode mandar aí, Lorenzo, no grupo de WhatsApp? Depois você manda. Ele vai mandar no grupo de WhatsApp, que quem é membro do YouTube, ele tem acesso a 2 lives por mês, cada live tem sorteio de 3 livros para quem tá ao vivo. Entra no grupo de WhatsApp que recebe 2 textos ou mais, às vezes são mais textos por semana. Tem desconto de 10% em mini curso, por exemplo. Quem é membro do canal de YouTube ou aspirante psicanálise tem desconto de 10% nas aulas avulsas. Nesse mini curso a pessoa tem desconto. Não tem no percurso em psicanálise, porque o percurso em psicanálise dura no mínimo 40 meses, então é muito longo, não tem desconto. Então, por que agimos como agimos? O temperamento é aquele que sabe a habilidade que está dentro dele. E a gente tem que entender que nós temos virtudes e nós temos fraquezas. Todos os temperamentos têm virtudes e fraquezas. E eles são feitos de competências emocionais. Os tipos de temperamento, a gente tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E nós temos a mistura deles todos. O Lourenço já mandou encerrar aqui no Instagram Live. Eu só estou encerrando essa primeira apresentação que a gente hoje mandou. Quantas apresentações que eu mandei, Lorena? 7 de slide, mais 3 textos. Então, nós vamos encerrar aqui no Instagram. E não se trata de forçar a mudança do seu temperamento. Você tem que entender que o sanguíneo é aquele que marca e não vai. Aqui nesse livro, Temperamentos Transformados, o autor, ele é segmentado e ele fez considerando os personagens da Bíblia. Aí o melancólico Moisés, o sanguíneo Pedro, aquele que nega Jesus. Jesus pergunta ele 3 vezes e ele nega. Não tô usando a religião para explicar nada, só os personagens. O fleumático Abraão e o Paulo colérico. Colérico é aquele que é muito firme, pontual, cruel, descasca as pessoas. Então todos os temperamentos têm defeitos e qualidades.
a gente tem que tentar entender quais são os defeitos para a gente minimizar, e a gente minimiza esses defeitos não é se conscientizando, é no processo de análise, porque no processo de análise a gente dá conta de entrar em contato com os conteúdos que estão recalcados no nosso inconsciente, e com isso a gente entra em contato com a gente. Então vocês que são do Instagram, obrigada, porque vocês assistiram esses 20 minutos. Se torne membro do YouTube e você vai ter acesso a... Nós estamos em qual live, Lorenzo? 86. Você vai ter acesso a 86 lives. Nós começamos em agosto de 2020, que nós começamos essas lives exclusivas do YouTube. E você também pode vir no Congresso de Psicanálise do Espírito Santo em Vitória. Você pode fazer um mini curso, você pode ser um aspirante psicanálise se você tiver graduação, porque para você ser aspirante psicanálise, para você ser um psicanalista, você tem que ter uma graduação. Não dá para ser psicanalista só com ensino médio. Tem que ter uma graduação. Ah, mas tem uma escola que faz. Tem escola que promete até psicanálise à luz da Bíblia. Tem escola que promete psicanálise com salto quântico. Então as pessoas podem fazer o que quiser. Eu prefiro primar pela verdade do Freud, que foi o nosso caule maravilhoso, e das grandes correntes da psicanálise, chegando até hoje com Násio, com Elizabeth Rodinesco, passou por Davi Maldavis, que já nos deixou, por David Zirman. Nós temos a primeira corrente, que é o Freud, depois nós temos Otto Fenichel, o Winnicott, nós temos Melanie Klein, nós temos Ana Freud, nós temos duas correntes, psicologia do ego americana. Vocês sabiam que para uma mãe ser suficientemente boa para o bebê, ela tem que ter a constituição do pai? Então, eu fico muito feliz de saber que a Camila é uma mãe suficientemente boa para a Sophie. Muito. A Sophie é muito amada. E a Camila sente paz, porque ela tem a função paterna que faz. Quem falou esse saber foi o Winnicott. O Winnicott que explicou esse saber. Então, quando eu vejo a Sophie tão feliz, como o meu sobrinho neto também, o Augusto, ele é muito amado pela mãe. Eu sempre vou, uma vez por semana eu passo o dia na casa, uma tarde na casa deles, e ele também é muito amado. Beijo, minha querida Cindy, Vinícius e Augusto, que estão lá passeando em Búzios. Então, assim, a gente tem que entender esses saberes, que uma mulher que tem um bebê e se sente muito segura com o marido, aí ele vai poder passar pro filho tudo isso, e o filho não vai ficar com tantas sequelas, tantos vazios existenciais. Mas existe como, mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Vem fazer o mini curso que você vai entender isso do trauma original. E aí o processo de análise, o 7 analítico, pode te ajudar a você se constituir e você deixar de ter tantos traumas. Beijo no coração, vocês aqui do Instagram. Vai lá e vai no site institutocassiarodrigues.com, lá estão todas as informações. Beijos, tchau!